Olá a todos e todas que estão assistindo ao vídeo. Vamos prosseguir aqui com a análise das questões do 31º Exame Unificado da OAB e agora para a segunda questão de Direito Penal e Processo Penal. Tá? Essa segunda questão também vai exigir da gente aqui uma análise bem detalhada, bem cautelosa, né? O enunciado diz: Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato. Então, já começando a grifar, né? Contravenção penal de vias de fato, não foi crime de lesão corporal. E a gente tem que lembrar que contravenção penal não é tão grave quanto crime. Em algumas circunstâncias, a contravenção penal, condenação por contravenção, não trazer consequências, ou até mesmo acusar alguém de contravenção não é a mesma coisa que acusar alguém de crime. Então, Francisco foi vítima de contravenção penal de vias de fato, pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça. Acreditando que a infração penal teria sido praticada por Roberto, seu desafeto, que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmeras de segurança que, na verdade, um desconhecido teria praticado o ato. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa. Então, Francisco foi denunciado pelo Ministério Público por denunciação caluniosa porque se equivocou em relação ao verdadeiro agressor. Considerando apenas as informações expostas, você, como advogado ou advogada de Francisco, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear o quê? Então vamos lá, que aqui algumas informações são importantes, né? Nós temos uma agressão que não configurou crime, e sim contravenção, né? Que foi uma via de fato. Alguém que acusou uma pessoa precipitadamente de ter sido o autor do fato, né, e registrou inclusive ocorrência contra essa pessoa, tá? E nós temos posteriormente a atuação do Ministério Público denunciando a vítima da agressão porque teria acusado indevidamente a pessoa errada. Então, essas são as informações mais importantes. Então, quais são as pessoas envolvidas aqui? Francisco e Roberto. Francisco, que sofreu a agressão, e Roberto, que é o seu desafeto, mas que não fez nada, nesse caso específico, não fez nada, né? Apenas estava no local. Foi instaurado o procedimento investigatório, tá, contra Roberto, porque Francisco acreditava que ele teria sido o autor do crime. E aqui, ainda que tenha havido imprudência ou até mesmo negligência por parte de Francisco, fica evidente que ele não acusou Roberto da prática de crime, conhecendo a sua inocência. Então, seu desafeto estava no local. Se estava no local e ele não viu quem praticou a agressão, ainda que o erro pudesse ter sido evitado, houve um erro, né? Não houve um ato em que havia consciência, né, de estar acusando uma pessoa errada. E aí o que interessa aqui pra gente, né? Bom, por qual crime o Ministério Público denunciou
o Francisco. Denunciação caluniosa, que é crime contra a administração da justiça, né, que é o crime de dar causa a procedimento investigatório, imputando o crime e sabendo que aquele indivíduo é inocente. Tá? Então aqui isso é muito importante. Tá? O tipo penal exige o dolo direto. Tá? Quer dizer, entre os elementos do tipo objetivo está a consciência de que a pessoa acusada é inocente. A gente pode até pensar, né, na questão do erro evitável ou inevitável, mas aqui não tem relevância, porque se o erro de tipo é evitável ou inevitável, o erro sendo evitável permite a punição pela modalidade culposa, mas não existe denunciação caluniosa culposa. A gente não vê aqui a previsão. Né? Então, independentemente de ser o erro evitável ou inevitável, né, o erro afasta o dolo. Bom, algumas questões aqui. Não há previsão de representação para ação penal. Então, nós não podemos falar, por exemplo, em decadência, porque denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça, diferentemente da calúnia, que é um crime contra a honra e que, em regra, é de ação privada. Então, a gente tem que esquecer a questão da decadência. A denunciação caluniosa de ação pública incondicionada, né? Então, não confundir a ação penal da denunciação caluniosa com a ação penal da calúnia. E, portanto, a gente chega aqui, né, às alternativas. Tá? Primeira, posso pedir a absolvição porque Francisco deu causa à instauração de investigação policial, imputando a Roberto a prática de contravenção e não de crime? Não. Por quê? Porque há previsão legal de existe sim denunciação caluniosa quando é atribuída falsamente a prática de contravenção. A diferença é que a pena, nesse caso, é aplicada pela metade. Mas a denunciação caluniosa se configura quando há uma acusação falsa de crime ou contravenção. Então vejo que não dá para usar esse argumento. Pedir a extinção da punibilidade diante da ausência de representação. Não, os crimes contra a administração da justiça, a ação é pública incondicionada. Alternativa C. O reconhecimento de causa de diminuição de pena em razão da tentativa, pois não foi proposta ação penal em face de Roberto. Também não pode ser alegado, porque para a denunciação caluniosa estar consumada, basta o início de processo investigatório, basta o início de um inquérito. O mero boletim de ocorrência não é suficiente, mas a partir do momento que foi instaurado um procedimento investigatório, já está consumada a denunciação caluniosa. Tá? E a última alternativa, pode-se requerer a absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. Sim. E aqui nós vemos que há uma situação em que havia razões para acreditar que a agressão teria sido praticada pelo desafeto. Novamente lembrando, ainda que seja uma interpretação equivocada da realidade, esse erro afasta o dolo. Como a denunciação caluniosa não admite modalidade culposa, tanto faz se o erro era evitável ou inevitável. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, que é a alternativa que impõe aqui a absolvição
porque não há dolo direto, né? Sequer se exige, se permite dolo eventual, né, no caso da denunciação caluniosa. Bom, fico por aqui e no próximo vídeo nós vamos ver mais uma questão do 31º Exame Unificado da OAB. Um abraço a todos e até a próxima.